Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mábio, de Biologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a organização das células e sobre o funcionamento de algumas organelas. Além do mais, vamos falar da endossimbiose, aquele processo que ocorreu há milhares ou milhões de anos, em que alguns seres englobaram outros, e hoje a gente tem esses seres incluídos dentro das células conhecidas como organelas, mitocôndrias e cloroplastos. Então vamos ao que interessa. As células, elas diferenciam-se em dois tipos, basicamente. São as células procariontes. Procariontes são as primeiras células, e as eucariontes, que são as células que ocorrem secundariamente. Eucariontes, esse prefixo eu, significa verdadeiro. Então, são os que verdadeiramente possuem a carioteca. Os procariontes caracterizam-se por não ter núcleo, isso é evidente. Eles apresentam pequenas moléculas de DNA, que nós chamamos de plasmídio, mas ela também tem um DNA mais complexo, circular, e não apresentam organelas membranosas. Essas organelas membranosas só vão ocorrer nas células eucariontes. Mas espera aí, não tem organelas de nenhum tipo? Tem sim, tem os ribossomos, que são as organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Não possuem citoesqueleto. E quais são as células procariontes? Procariontes são todas as bactérias, todas as arqueobactérias e todas as algas azuis. Apenas essas. Então tá, não esqueçam, bactérias, arqueobactérias e algas azuis. E os seres eucariontes, o que eles têm de diferente dos procariontes? Eles possuem núcleo, isso que caracteriza a nomenclatura, tá? Possuem núcleo, núcleo verdadeiro. Apresentam organelas membranosas, e aí nós vamos falar um pouco dessas organelas. Apresentam ribossomos, porém, os ribossomos dos seres eucariontes, eles são mais complexos que os dos seres procariontes. Apresentam citoesqueleto, que é o que dá uma forma à célula, e fazem parte dos fungos, dos protozoários, das outras algas que não as algas azuis, dos animais e dos vegetais. Ok? Estão entendendo? Vamos relembrar sempre, porque basicamente cobra-se isso no Enem. Ok? Vamos adiante. Os seres que possuem organelas celulares são os seres eucariontes. E quais são as organelas celulares? Organelas citoplasmáticas ou inclusões citoplasmáticas. O retículo endoplasmático, que pode ser de dois tipos, que tem função principal de transporte. Porém, retículo endoplasmático liso sintetiza lipídios, diferenciando, né? Do retículo endoplasmático rugoso, que sintetiza proteínas para exportação. Proteína produzida no retículo endoplasmático rugoso, ela vai para fora da célula. Tem também as mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela respiração celular. Essa respiração garante que haja produção de energia para todo o organismo. Tem os ribossomos, que fazem síntese de proteínas, e aí estes estão presentes, só que de forma mais complexa, nos eucariontes do que nos procariontes. Essa é a única organela presente nos procariontes, não esqueçam. O complexo de Golgi, que é aquela organela que armazena e principalmente secreta o que é produzido no interior celular. Tem também os centríolos, que organizam o citoesqueleto,
falamos de centríolos quando se fala em divisão celular. Os centríolos, eles auxiliam na divisão celular, na transporte, na passagem dos cromossomos para os fusos. Lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão intracelular. E aí, parecido com os lisossomos, nós temos os peroxissomos, que decompõem a água oxigenada, que ela é tóxica e que está dentro da célula, transformando essa água oxigenada em água e oxigênio, que fica à disposição da célula. Outras organelas, nós temos os plastos, chamamos de plastídeos, que podem ser incolores, a gente chama de leucoplastos, ou então que podem ser coloridos, que nós chamamos de cromoplastos. O cromoplasto mais conhecido é o cloroplasto, aquele que faz a fotossíntese. E o leucoplasto mais conhecido é o amiloplasto, é o que armazena o amido, que é aquela reserva de carboidrato das plantas. Ok? Estão entendendo? Então agora nós vamos passar a resolução de algumas atividades presentes lá nos livros que vocês receberam. Vamos lá. Lá no Aprova Enem, primeira série, página 23, questão 9. Vai que é sua. Aqui nós vemos o retículo endoplasmático rugoso sintetizando proteínas. Essas proteínas estão sendo armazenadas no complexo de Golgi e, a partir do complexo de Golgi, há a formação de lisossomos. Lisossomos, organela responsável pela digestão intracelular. Uma partícula sólida. Por que eu sei que é sólida? Porque ali está escrito fagocitose. A célula comeu, é o ato da célula comer. Uma partícula sólida entrou na célula e ela foi digerida pelo lisossomo, ok? Então esse é o esqueminha que nós vemos aí. Mas vamos à pergunta. A parte destacada no esquema ao lado ilustra o processo de... É um transporte passivo? Não é um transporte passivo. Nós estamos falando de fagocitose, e fagocitose é um processo de transporte em bloco e que envolve gasto de energia. Tá? Uma digestão intracelular, o que está destacada é exatamente a ação do lisossomo sobre o que entrou na célula, que é a partícula sólida que eu falei para vocês. Então, parece que essa letra B está correta, digestão intracelular. Mas vamos ver. É a síntese de proteínas que está destacada? Não, a parte destacada é essa que está dentro do círculo. Síntese de proteínas aconteceu lá em cima. É a produção de energia? A produção de energia ocorreria nas mitocôndrias. Não há essa produção e nem as mitocôndrias estão em evidência aí. É o armazenamento de substâncias? Armazenamento de substâncias ocorre no complexo de Golgi, que está fora do que está destacado. Então a resposta correta será a letra B. Ok? Parabéns para quem acertou. Vamos adiante. Outra questão do Aprova Enem, página 22, é aquele mesmo livro da primeira série, questão 6. Então diz assim, os lisossomos, lembrem que lisossomos fazem a digestão intracelular, estão envolvidos na autólise. O que é autólise? É um processo catabólico. Professor, o que é o catabólico? O metabolismo celular envolve dois processos. O primeiro processo é o anabolismo e o segundo processo é o catabolismo. Anabolismo é o ato da célula produzir uma matéria ou aumentar sua estrutura. Então, é o ato da composição, da síntese. Catabolismo é o ato da quebra. Então, a célula vai quebrar compostos para produzir energia. Ok?
Vamos voltar para a questão. É um processo catabólico que envolve a degradação de componentes da própria célula. Essa é a razão pela qual os lisossomos são frequentemente chamados de bolsas suicidas. A morte celular descrita é feita por meio da liberação de enzimas contidas nos lisossomos. Lembra que os lisossomos fazem a digestão intracelular. Enzimas degradam compostos. Então, aparentemente, a resposta A está correta. E aí, assim, ele vai liberar essas enzimas para atuar fora da organela, no citoplasma, ok? Letra B. Digestão controlada no núcleo celular não acontece no núcleo celular. Então, a B está incorreta. Letra C. Expressão excessiva de proteínas? Também não. Nós estamos falando de digestão e não dessa excessividade de proteínas. Produção de toxinas específicas? Não, produção de proteínas para atuar na quebra citada no texto. Letra E. Aumento da produção de energia? Nós não estamos falando de mitocôndrias. Não estamos falando de ATP. Então, a resposta correta, acertou quem colocou a letra A. Ok, vamos adiante. Bate aí quem acertou. Pessoal, existe um processo descrito nas ciências que se chama endossimbiose. O que é endossimbiose? É um processo em que houve uma associação entre organismos, e aí a gente trata desses organismos como sendo seres primitivos, que datam lá da origem da vida, 3,5 bilhões de anos, e de repente vários tipos de bactérias começaram a se associar. A maior evidência disso nós temos dos cloroplastos e das mitocôndrias. Cloroplastos e mitocôndrias são organelas de membrana dupla que possuem DNA próprio, que possuem ribossomos próprios e se duplicam independente da duplicação celular. Então não precisa que ocorra uma mitose ou uma meiose para que haja a duplicação de mitocôndrias e cloroplastos. Tá? Elas conseguem se duplicar, se renovar sozinhas. De acordo? Então, nesse momento do início da vida, a evolução descreve que mitocôndrias, ou seja, um tipo de bactéria que produzia muita energia, e cloroplastos, ou seja, um tipo de bactéria que produzia muita matéria orgânica, se associou a uma célula maior. Daí, essa associação originou os seres eucariontes. E esses seres eucariontes hoje possuem duas organelas que têm DNA próprio, membrana dupla, que são mitocôndrias e cloroplastos. Ok? Mitocôndrias estão evidentes na célula animal, mas elas também estão evidentes na célula vegetal. Cloroplastos só estão em evidência na célula vegetal, ok? Onde a gente percebe a fotossíntese. Mitocôndrias, respiração celular. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos à nossa questão. Aí que é sua. Lá no Aprova Enem, primeira série, Biologia, página 23, questão 8. Uma das hipóteses mais aceitas para o processo evolutivo das células eucariontes defende que as células procariontes teriam englobado células bacterianas, determinando uma relação ecológica chamada de simbiose. Simbiose é uma relação em que não há prejuízo para as partes envolvidas, pela qual a célula fornece proteção do meio externo e nutrientes, e a bactéria favorece maior rendimento e aproveitamento energético através do processo de respiração celular ou do processo de fotossíntese. A relação mutuamente vantajosa, supostamente, originou as mitocôndrias e cloroplastos. Esse modelo explica a presença nos cloroplastos e mitocôndrias de
Estruturas membranosas? Não. A estrutura membranosa que tem neles, ou a organela que tem neles, não é membranosa, ou são os ribossomos. Ribossomos e lisossomos? Não, não possuem lisossomos, possuem ribossomos. Matriz mitocondrial ou estroma, matriz mitocondrial está nas mitocôndrias, estroma está nos cloroplastos. Então, não é isso. Explica a cadeia de transporte de elétrons. Não, essa cadeia de transporte de elétrons acontece lá na cadeia respiratória, que acontece na respiração celular, na parte que acontece dentro das mitocôndrias. Então, esse modelo explica a presença de material genético e dupla membrana. Esse parece que é o mais correto. Acertou, então, quem anotou a letra E. Ok? Parabéns para quem acertou todas. Missão cumprida. Nossa aula termina por aqui. Fiquem com Deus e não esqueçam de acessar as plataformas que o governo garante para vocês. Até a próxima!